Olá, meu nome é André Gomes, bem-vindo ao meu podcast Cresce Sem Segredos e hoje vamos falar sobre autoconstrução, casas modulares versus construção tradicional. Por isso trouxe aqui o meu amigo arquiteto Nuno. Nuno, obrigado por teres vindo novamente a este podcast. Obrigado. E hoje vamos falar um bocadinho sobre as diferenças de um tipo de construção e da outra e quando é mais aconselhável aplicar uma ou outra. Nuno, muita gente de certeza tem curiosidade, cada vez mais se ouve falar, tanto a nível de marketing como a nível de soluções, a nível de rapidez, o facto de haver muita construção também hoje em dia e absorver a construção tradicional, que se nota, eu pelo menos sinto que quem trabalha na área de construção está absorvida completamente por trabalho e então começa a haver aqui no nosso mercado uma brecha, digamos assim, muito grande para a entrada de moradias de construção modular, digamos assim, ou pré-fabricados, existe aqui alguns nomes. Em termos de licenciamento, para qualquer Câmara Municipal, o que lhes interessa é a mesma situação. Projeto de arquitetura, como é que é o imóvel, projetos de especialidades, as vulgas engenharias, e é isso que interessa. Terem atenção só num caso em particular, se houver necessidade de responder a projetos de acessibilidades, geralmente essas casas já vendem, chamam em formato standard, ou o que se queira. Será melhor confirmar se elas respeitam os planos de acessibilidades necessários a ser respondidos. Muitas vezes, por ser standard, pode não acontecer, não respeitar isso. Só ter atenção nesse ponto. Isso pode ser um impacto para o licenciamento da mesma. Sim, claro. Não é? Pronto, sim, porque eu conheço muitas pessoas que vendem essas casas e dizem mesmo, não, a minha única responsabilidade é pôr a casa lá no sítio. A partir daí já não é minha responsabilidade. Mas em termos de licenças, é pedir exatamente a mesma coisa. Exatamente. Pronto, então, em termos de licenciamento, a coisa é exatamente igual. Em termos de construção, digamos assim, em termos de, quando falo construção, quero referir aqui as eficiência energética, durabilidade, até manutenções, não é? Assim, o que é que podes aqui adiantar-nos sobre as diferenças de uma e outra? Assim, depende de muita coisa, porque as coisas, a mesma casa pré-fabricada, pode ser melhor ou pior construída e ter mais ou menos isolamento, e certamente haverá muitas marcas a fazê-lo, pelo menos em Portugal, há várias, e podem responder a essas questões de formas diferentes, portanto é muito relativo, não convém não generalizar. Ok. Portanto, em termos de isolamento, pode haver umas que respeitem mais, sejam melhores que outras. Em termos de durabilidade, isso a partida geralmente já é mais ou menos a mesma coisa, em termos de acabamentos não há de variar muito. Podem tender a ser materiais, não sei se mais frágeis é uma palavra muito forte, mas algo do género. Em termos de coberturas serão sempre os vulgos painéis sanduíche ou algo do género. Em termos de encaixes, junções, fixações, ainda que junta seca, pode apresentar algum desgaste, com as temperaturas, sol, chuva, gelo, em algumas zonas de Portugal pelo menos. Portanto, pode haver aí algumas em termos de durabilidade, pode haver um pouco pontos positivos mais para a construção tradicional, vou-lhe chamar assim. Independentemente do tipo de construção, a casa modular não são todas iguais, como os construtores tradicionais também não, e como quando toda a gente gosta de ver quando contrata um construtor, gosta de ver as obras desse construtor, gosta de perceber como é que ele constrói, se faz bem os isolamentos, se mete bem as telas. A mesma situação se passa nas casas modulares, não é? Geralmente, quando são construções que passam realmente já por licenciamentos, automaticamente terão que respeitar os projetos que entraram na Câmara. Neste ponto em particular estamos a falar de projeto térmico. Portanto, à partida não há de haver problema nenhum, porque terá obrigatoriamente que respeitar. Mas sabemos... Como é fiscalizar? Sim, mas sabemos também muitas vezes pode não ser o caso, pode ser apenas um interesse de colocar isso
basta alguém ter uma serra, uma coisa do género, que queira pôr lá uma construção só para passar lá umas noites, o que quer que seja, e aí sim, Chalé, digamos assim. exatamente, e aí sim pode ter interesse, Analisar porque, bem. exatamente, porque o construtor sabe que pode não passar por um processo de fiscalização, então pode acontecer isso. Grande ponto que falaste há um bocado, então só para dar alguns resumos, que é, ambas precisam de licenciamento, ambas têm que ter cuidado ao adquirir um imóvel, seja construção tradicional ou casa modular, esteja atenção a quem vai comprar, no sentido de perceber se a pessoa realmente corresponde com aquilo que você pretende, como é óbvio, não é? Pode pretender vários patamares, mas que corresponde com isso, porque lá está, como na construção tradicional pode haver falhas, na construção modular também pode haver falhas. Eu uma vez ouvi um senhor ligado à parte de estruturas metálicas, ele partilhou comigo, não sei se podes também dizer isso, que uma casa de construção tradicional, que é o tipo ferrinho com cimento e não sei o quê, que poderá andar, claro que tem que se fazer manutenções, mas poderá andar a 90, 100 anos. E uma casa de estrutura metálica, normalmente 50, 60, que a coisa, não sei se também podes estimar ou É difícil porque depende do cuidado que se dará, a cada um, depende não de é? muita coisa, depende do tipo de construção, como é que ela realmente foi construída, mas são números que sou capaz de aceitar, sim. Aceitar. Ok, diz-me outra questão. Acreditas entre casa modular e construção tradicional, em termos de manutenções, as principais diferenças? Há um bocado já tocaste em alguns pontos, que é o calor, o frio, a chuva, Geralmente as diferenças térmicas, não é? as construções modulares, Mas a parte da manutenção, que era aí que eu queria chegar. assim, temos de ver, porque há muitos tipos de casas chamadas pré-fabricadas. Depende dos acabamentos exteriores, principalmente nas paredes. Muitas se vê com acabamentos a madeira, na sua generalidade, ou ainda que pode não ser madeira totalmente natural, mas quer que seja, se for natural, sim, vai requerer um maior cuidado do que construção tradicional que hoje em dia, geralmente nas paredes. Mete uma argamassa, um capoto. Sim, um capoto. Sistema ETICS, bulk, Sim. capoto. Certo. Portanto, aí sim, pode haver uma necessidade maior de manutenção nessas fachadas De madeira. com alguma madeira. De cobertura, como disseste bem, é um bocado aquele ponto porque no fundo são sempre estruturas metálicas, pode sofrer alguma oscilação, pode haver necessidade de alguma manutenção, mas também não passará muito disso. No interior, geralmente as moradias pré-fabricadas são sempre em sistemas de pelador ou com reforço de OSB, cada um constrói da sua forma. Sim, pode dar aso a mais estaladelas ou às vezes bater numa parede, que é normal conviver em casa, coisas que acontecem, acidentes, o que é que seja. Sim, pode haver aí um caso ou outro mais chato, sendo que na construção tradicional, ainda que agora também já se use muito pelador nos interiores, mas não tanto quanto isso, e à partida pelo menos as paredes exteriores serão sempre em bloco, geralmente, claro. Pelo interior, acho que a mesma situação. Não é que seja uma grande diferença, mas sim pode tender a que uma construção pré-fabricada possa dar asos a mais um bocado de manutenção que... mais necessidade de Pois manutenção. claro, sim. como tudo, é precisamente os cuidados que temos com a nossa casa, não é? Se não tivermos cuidados a ter, claro. Mas é natural. É natural, não é? Realmente, onde a casa modular acaba por ser mais vantajosa, se calhar é no tempo, Sem dúvida. não é? O tempo é que é uma grande diferença no tempo de construção e de ter a casa pronta. Apesar do licenciamento ser exatamente igual. Não? Sim. O licenciamento é o mesmo, depois é a execução da mesma, correto? Pode ser construída totalmente em estaleiro, ou às vezes por partes, em estaleiro e outras em obra. E isso, em termos de tempo, agiliza imenso. Imenso. Sim, é sem dúvida a grande mais-valia, vou-lhe chamar assim. Sim, aqui o objetivo, aqui o que eu acho é tentar fornecer às pessoas o máximo de informação possível devido à falta de oferta de habitação, que ainda é um facto em Portugal, apesar de todas as medidas criadas. Ainda por cima agora o Governo lançou mais um conjunto de medidas, mas mesmo assim acho que não é algo que vai ter um impacto imediato, quer dizer, demora sempre algum tempo até que as coisas possam ver a questão da habitação mais tranquila, digamos assim.
E então aqui a ideia é passar essa informação, que realmente as casas modulares pode ser uma opção. A diferença aqui, estamos aqui a tentar explorar, do timing realmente é a grande vantagem delas. Outra coisa que eu também começo a ver, e não sei se aqui também peço a tua opinião um bocado pessoal, não sei o que é que tu achas, as casas modulares teoricamente são mais baratas, isto é, ou são mais acessíveis, desculpa o termo, não é? São mais acessíveis, isto é, eu posso conseguir uma T3, como vejo por aí, desde 80 mil, 90 mil euros, mais IVA, ok, mas dentro disso. E na construção tradicional, isso não tenho visto, pela experiência que eu tenho tido, não tenho visto orçamentos, quer nem, aliás, eu quando se disser a algum construtor, tenho um cliente que quer uma T3 para 90 mil euros, ele nem pega no assunto, diz logo, já aí é impossível. E aquilo que eu tenho visto, onde é a grande ciência da coisa, é nos metros quadrados. Porque, efetivamente, pronto, aquilo que me parece é que a construção modular, no fundo, se calhar o preço por metro quadrado é mais caro. Pode acontecer que assim seja. No fundo, a construção modular tenta-se otimizar o espaço o mais possível para, com o menor espaço possível, oferecer a maior quantidade de coisas. Portanto, na realidade, as casas efetivamente, geralmente, são mais pequenas. Sim, é verdade. Agora, realmente, o preço por metro quadrado pode não refletir exatamente essa mais-valia de ser realmente mais económica. E só ressalvar um ponto, quando se fala no preço das casas modulares, o que quer que seja, muitas vezes é-nos apresentado o valor da casa como está, mas depois ela tem que haver um transporte e implantação no terreno, e muitas vezes esses custos inerentes podem não estar refletidos no preço, tal como ligação de infraestruturas, etc. e tal. Depois pode acontecer também mais, isto é um extra, mas vale o que vale, também morar o próprio terreno. São sempre custos Com que, garagem, sim, churrasqueiras, claro, que muitas vezes em construções. em orçamentos já estão incluídos até, nas construções mais tradicionais, Sim, sim, para um porque construtor no já se próprio previa projeto já vai definido, o paralelo de acesso, por sim, exemplo. muros, etc. E nesses casos não, convém fazer estes custos todos e não ficar iludido à partida apenas com o valor Da que casa nos em é si. apresentado. Porque Sim, depois não temos não traz as mesmas as mesmas condições. condições, que é, Claro. depois temos que pôr o paralelo, por exemplo, a entrada para Passeios, entrar o carro, temos que fazer um passeio cá fora, temos que fazer garagens, uma série de coisas uma série de coisas. associadas, claro. Por isso tenha atenção, a casa modular realmente é uma opção, não penso que não estamos a dizer que não, mas tenha atenção a todos os pontos para não ficar surpreendido, porque não é só pegar na casa e pô-la no terreno, porque depois isto, quer dizer, pode fazer, mas depois não traz as mesmas condições. A minha pergunta, se calhar um bocado mais polémica, é porque é que achas que na construção tradicional não se consegue otimizar os mesmos espaços de uma construção modular? É uma questão de hábitos que estão enraizados, de cultura? Pode-se fazer. Porque em termos de arquitetura não me parece. O que me parece é que a partir do momento em que pensas em construir uma casa e vais ter com um arquiteto para começar a pensar o espaço e a definir a casa, ainda que que haja um orçamento objetivo que se deve seguir, e geralmente um bom arquiteto deve acompanhar também o cliente nesse processo para tentar orientar mais ou menos o valor da construção que estamos sempre a projetar. Noto, parece-me que de forma geral as pessoas tendem a deixar-se levar pela coisa, uma sala maior, uma cozinha maior. mais capaz, quartos, etc. e tal. E claro que, somando isso tudo, acaba por ser um volume maior. Enquanto que se fores a uma construção de casas pré-fabricadas, geralmente aquilo será um modo mais standard. Haverá algumas variações, acredito que sim, e até pode haver um extra ou outro de aumento para ali ou para acolá. É natural, acredito que sim. Mas no fundo, a construção já vem Existe liberdade para tanta coisa. a construção já vem mais ou menos pensada e otimizada, também porque larguras, tanto para transportes, etc., aquilo já vem mais ou menos ter que estar definido. E onde existe aqui o grande dispar de solução bancária é que o autoconstrução no banco está feito e está formatado para a construção tradicional e então é por vestorias. Isto é,
o banco vai libertando dinheiro consoante o avanço da obra. Isto é, a obra é feita no terreno. E nas casas modulares que não são feitas no terreno, que é aquilo que o arquiteto Nuno mencionou, que há casas muitas são feitas no estaleiro, transportadas, etc., existe às vezes muitos adiantamentos que o construtor solicita de forma a fazer face à despesa. Mas como a obra não está no terreno, o banco não liberta valor. Por isso, se é o seu caso que está nesse ponto de casa modular, tenha atenção ao tipo de crédito que vai contratar. E aproveito para dar uma informação onde que já existe um banco no mercado que, devidamente protocolado com a empresa, o banco liberta dinheiro com a casa no estaleiro. Isto é, a vestoria é feita no estaleiro e a libertade no estaleiro. Existe essa possibilidade. Por isso, se está a querer adquirir uma casa modular, tenha atenção a esse ponto que é fundamental. De resto, para o banco, os seguros são exatamente iguais e para as seguradoras a coisa também, pelo que eu sei, não, apesar de não ser toda a minha experiência, mas pela experiência que eu estou a ter, é exatamente igual. Por isso, de forma muito resumida, se entre construção tradicional e modular existem vantagens e desvantagens, onde podemos atribuir preço, onde podemos atribuir mais metros quadrados, onde podemos atribuir numa já orçamentos de arranjos exteriores e noutra não. Mas vamos ficar aqui com a dica que tem muito a ver com aquilo que você pretende. Obrigado por assistir este episódio, obrigado Nuno por teres vindo. O meu nome é André Gomes, segue o meu podcast, segue as minhas redes sociais e qualquer coisa estou à disposição.